Dani, como que eu identifico o meu porquê e o meu porquê? Como eu paro de procrastinar? Como eu consigo sair dessa roda de rato que eu tô vivenciando há anos e anos e anos e nada acontece? Vamos falar sobre isso hoje? Eu sou a Daniela Helena, facilitadora de consciência, e eu postei um vídeo aqui no meu feed, se você não conferiu, dá uma olhadinha lá. Trouxe ali pra vocês um pouquinho, né, da minha história, para que vocês pudessem se identificarem, se inspirarem e olharem para a vida de vocês, né? Conseguirem identificar o porquê e o porquê e qual era o objetivo de vocês. Porque se a gente não tem claro, né, qual que é o nosso porquê, o porquê e o objetivo, a gente não sai do lugar. Né? Então eu dei um exemplo meu ali, né? Enquanto eu morava na favela, né, numa kitnetzinha, e eu não queria mais aquilo, né? Eu queria mudar. E não queria mais fazer faxina, limpar quintal, enfim. Isso não é uma profissão ruim, feia, errada. Não, mas eu sabia que eu podia mais. Eu sabia que eu tinha algo a mais a entregar para o mundo. Eu só não sabia o que era ainda, não tinha essa clareza. Mas eu sabia que eu queria entregar algo mais, né? E eu tinha muito certo que eu não queria, né? Que meu filho vivenciasse ali e crescesse ali, né? Então, eu tinha um porquê, né? E o porquê? Pelo meu filho, por mim. Então, quando a gente tem claro isso, é muito mais fácil a gente fazer o que precisa ser feito. A gente não fica procrastinando, a gente não fica empurrando com a barriga, a gente não fica contando mentirinhas pra gente, porque a gente conta várias mentirinhas pra gente, né? Pra continuar fazendo aquela escolha de merda, né? Que faz com que a gente fique nessa merda aí, nessa roda de rato, né? Então, o que eu fazia na época, né? Então, eu fazia faxina, eu limpava quintal, fazia crochê, fazia várias coisas para sobreviver, porque eu tava ali na sobrevivência ainda, precisava ali, né, pagar o aluguel, comprar comida pro meu filho e tal, para comer também. Então, eu fazia tudo isso, mas eu mandava currículos, né? Mandava currículo, vários currículos, para que o momento ia chegar ali, uma oportunidade de emprego que iria me dar mais condição financeira, né? Que eu pudesse sair dali e tudo mais. E assim eu fiz, né? Consegui um trabalho de auxiliar administrativo na época. Então, esse trabalho me proporcionou, né? Já me abriu ali para infinitas possibilidades. Então, eu consegui uma kitnetzinha próximo do meu trabalho, né? E foi assim, foi literalmente Deus, sabe? Não tem aquele ditado que diz, coloca o pé que Deus dá o chão? Exatamente. Porque assim, eu não tinha dinheiro, né? Porque você tem que pagar ali o aluguel mais o calção, né? E eu não tinha, eu tinha que pagar as despesas da mudança e tal. Mas meu foco não tava aí. Meu foco tava em criar, né? Então eu trabalhava, fazia. No meu horário de almoço, o que eu fazia? Eu ficava rodando ali próximo da empresa para achar uma kitnet, uma casinha, enfim, que ia caber dentro do meu bolso. E aí, nesse dia, eu sempre passava ali, mas nunca tinha uma plaquinha. E nesse dia tinha uma plaquinha. Aí eu falei, tipo uma velhinha de casa, sabe? E aí eu liguei, né? Eu falei, isso aqui tal. E aí ele falou, não, eu moro aqui na rua de trás, eu vou aí. E aí eu fiquei esperando ele ali. Aí eu olhei a casa e tal. Aí ele falou, olha, acho que se não me engano era R$ 500 na época. Só que era do lado da empresa, era virando assim, dava uma quadra praticamente, né? E tinha uma escola super perto ali também e tal. E eu falei, cara, isso é o ideal. Porque, por exemplo, no centro eu pegava ônibus para ir, e aí eu tinha que pagar alguém para poder pegar o Eduardo na escolinha e ficar em casa com ele até a hora que eu chegasse, né? Então, o que eu fiz? Falei, não, beleza. Fiz as contas e falei, ok, vai ficar apertado, mas é isso, né? Vai ficar mais em conta ainda do que eu continuar onde eu estou, né? E eu dei um salto de confiança, né? Dei um salto ali. E aí, falei pra ele, falei, olha, então o senhor consegue guardar, né, pra mim, a casa, né, a kitnet? Porque assim que eu receber, eu pago, né? Porque eu não tenho o dinheiro, né, pra pagar aqui pro senhor e tal. Aí ele falou, olha, eu vou viajar. E se a gente não fizer agora, não vai dar, porque no outro dia ele ia viajar. E aí ele ia ficar 6 meses, que ele ficava 6 meses lá e 6 meses numa outra cidade, né, com a família dele. E aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, não precisa me dar o dinheiro do calção. Quando você receber, você me paga o dinheiro do aluguel. E nós vamos fazer o contrato. Me manda aqui seus dados, que eu vou fazer o contrato. E na hora que eu fizer o contrato, eu levo ali na empresa, que eu falei pra ele que eu trabalhava ali, né?
E aí eu faço o contrato, levo lá, você assina, e aí você vai fazer, né, pedir água, luz, enfim. E na hora que você receber, você faz o depósito para mim do pagamento do aluguel. Uau! E assim eu fiz, né? Ele, final da tarde, ele passou lá e tal, deu o contrato. E aí, todo dia na hora do almoço, eu ia lá na casa, né? Então, eu ia limpar, ia organizar. E aí, quando eu recebi, aí eu me mudei, né? E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu tinha um objetivo muito claro, que era sair de lá. E eu tinha um porquê muito fixo, né? Muito ali. Então, quando a gente tem definido o porquê e o porquê, a gente faz o que precisa fazer. A gente dá saltos de fé, né? A gente coloca o pé que Deus coloca o chão, né? Então, ali eu dei um salto de fé. Ia ficar super apertado. Na época, acho que ia, tipo, ficar muito pouco, assim, para alimentação, essas coisas. Porém, a empresa, ela dava o alimentação, cartãozinho, né? E também dava cesta básica. Então eu falei, cara, o que eu vou fazer? Né, o meu cartão alimentação eu compro ali, mistura as coisas. E a cesta básica a gente vai comer, porque é só eu e Eduardo, então uma cesta dava tranquilo, até sobrava, eu até doava, né? Porque sobrava ali. E assim eu fiz. Né? E assim foi indo. Então, o que falta na gente, muitas vezes, é a gente dar esse salto de confiança e ter muito claro ali. Né? O que faz a gente procrastinar, o que faz a gente ficar nessa situação, nessa roda de rato, é a gente não ter clareza do porquê e o porquê. Né? Quando a gente tem o porquê e o porquê, a gente vai com sangue no olho, a gente vai. Foda-se. Não sei como isso vai acontecer, mas eu sei que vai. Né? Então, eu tinha muito claro ali que eu queria sair dali. Como eu iria sair dali? Eu tinha ideia que o senhorzinho não ia cobrar o outro aluguel, que ia ser dessa forma. Não tinha. A única certeza que eu tinha é que eu iria sair. Como, quando, onde, para onde eu iria, eu só sabia que eu queria sair dali. Né? E foi algo muito melhor. Então, eu deixava o Eduardo na escola, depois eu buscava o Du pra casa, almoçava em casa, enfim. E ali a gente viveu muitos anos, né? E depois a gente foi para uma casa muito melhor, mas é um passo de cada vez. Né? Às vezes o que nos para é a gente ficar naquele ponto de vista de não, tem que ser só o melhor, se não for o melhor, eu não quero, né? E às vezes o que falta é a gente ter esse pé no chão. De, ok, Deus tem o melhor para entregar, mas verdade que você está disposto a receber esse melhor? Né? Então, conforme eu fui ali expandindo, limpando as crenças, limpando as limitações, o todo pode entregar tudo para mim. Né? E cada dia mais ele entrega mais bênçãos, mais pedidos que eu faço. Né? Atualiza ali tudo que eu peço. Mas porque eu fui limpando, fui abrindo o meu receber. Né? Então, se permita. Né? Se permita escolher. E ter muito claro. Né? E precisa de disciplina. É constância. Você não respira a todo momento, você não come. Precisa ter disciplina. Né? Então, não importava. Se eu tinha que fazer faxina, se eu tinha que limpar quintal, o que eu tinha que fazer para ter o dinheiro, para sustentar ali o meu filho? Eu fazia. Com muito amor. E conforme eu fui fazendo, fui agradecendo, fui agradecendo, o todo foi me entregando. Né? E aí fui entregando o currículo, e aí me chamaram para essa vaga, e foi assim uma bênção na minha vida. Então, por que e por quem você escolhe mudar? Qual que é o seu objetivo? Você tem claro? Quero ficar rica. Tá, meu bem, você quer ficar rica pra quê? Pra ficar embaixo de um coqueiro tomando água de coco só? Desculpa, mas é muito difícil isso acontecer. Olha para esses milionários. Todos eles estão servindo. O que você veio servir? Da forma que a gente serve, é a forma que a gente é servido.